Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Web Rádio Ativa e ouvintes da Rádio Difusora FM. Estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa. A liturgia nos fala destas belíssimas passagens. A primeira delas, contida no livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra São Pedro como que um porta-voz de todos os apóstolos, fazendo um discurso que nós consideramos aquilo que nós chamamos de querigma, ou seja, o primeiro anúncio que Pedro faz da ressurreição. E esse discurso é um discurso para nós também hoje, porque tal como lá, ainda hoje nós temos pessoas desanimadas, pessoas desiludidas, pessoas desorientadas, que precisam de ouvir este anúncio. Somos nós que devemos, como Pedro, contaminar o mundo no bom sentido, para oferecermos alternativas para a desilusão, oferecermos alternativas para o desânimo que às vezes se abate sobre muitos. Aqui eles estavam todos desanimados porque pensavam, Jesus morreu, e agora o que nós iremos fazer? E Pedro então faz o anúncio da vitória de Jesus sobre a morte. Na primeira carta também Pedro vai nos convidar, na segunda leitura, que é a da primeira carta de Pedro, ele vai nos convidar a contemplar o imenso amor que Deus tem para conosco, que Deus tem para com cada homem, a ponto de enviar o seu Filho. E diante deste grande amor, o homem renasce para uma vida nova. Não importa as dificuldades, não importam as perseguições. E é desta forma que nasce o homem novo, que nasce a mulher nova, que começa a entender justamente os mistérios de Deus. Porque se nós observarmos a correria que a gente vive hoje, a gente não para pensar, né? Mas a nossa vida é um eterno correr e correr e correr, que às vezes, como esses discípulos de Emaús, nós não percebemos o que acontece ao nosso redor. Ninguém tem mais tempo para nada. Olha para vocês verem, os vizinhos, os parentes não conversam mais. Eu tenho certeza que talvez se chegasse para um ou outro aqui na igreja e perguntasse, como está o seu irmão, como está a tua irmã, a pessoa não ia saber me responder, porque iria dizer, faz muitos anos que eu não vejo, não sei onde está, ou então às vezes, não, ele continua morando aqui em Batatais, mas faz muitos anos que eu não vejo, ou seja, essas pessoas não têm mais esse elo. Quantas vezes a gente fica sabendo que o nosso vizinho morreu pelo jornal, pelo rádio, e a gente está ali do lado, e a gente não se dá conta disso. Às vezes o vizinho estava doente, estava precisando, às vezes se somos ministros, não fomos lá para perguntar se queria a Eucaristia, ou seja, nós precisamos urgentemente aprender a ouvir as pessoas. Nós precisamos urgentemente, como diz o sínodo que vivemos na igreja atualmente, aprender a escutar e a caminhar com as pessoas, porque o Evangelho fala justamente isso. Jesus caminhando com eles, Jesus foi ouvindo deles a angústia, aquele desânimo que eles estavam, e Jesus foi tomando conta de como era a vida deles. E outro retrato e riqueza deste Evangelho, que vocês só encontram em São Lucas, é que na verdade ele se trata de uma celebração eucarística. Prestem bem atenção. A celebração eucarística, o padre sacerdote representa Jesus Cristo, a gente chama de in persona Christi. Então, ele chega também. A procissão de entrada tem todo esse simbolismo, todo esse significado. Assim como Jesus foi chegando perto deles, assim também o sacerdote se aproxima de cada um de nós. E aí depois ele faz aquela saudação inicial, como Jesus fez com aqueles dois, que um apenas, a gente sabe o nome, que é Cleofas, e o outro é anônimo. E depois, Jesus vai percorrer a história com eles.
E o que a gente faz aqui nas leituras, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, o Evangelho, é percorrer a história do povo de Deus. Nós estamos lendo a história do povo de Deus. E Jesus foi ali caminhando com eles. E depois, por fim, Jesus vai rezar com eles. Jesus vai cear com eles. Jesus vai abençoar. Jesus vai repartir o pão, como o sacerdote na missa vai fazer daqui a pouco. E nós seremos testemunhas. E depois, na despedida, um belíssimo fica conosco. Porque eles sentiram a presença de Jesus. Por isso que quando Jesus se afasta, eles vão dizer, nosso coração não ardia quando ele falava conosco. Então é Jesus que age como nós, na nossa caminhada de discípulos de Emaús, às vezes desanimado, saindo da igreja, voltando para casa, Jesus caminha conosco. E ele caminha sem fazer alarde. A lição que Jesus dá para as nossas comunidades hoje, sem fazer muita propaganda, mas ele vai, um por um, tocando o coração, derramando a sua misericórdia, derramando o seu perdão. E o importante desta aparição é que, na verdade, como eu disse que eles estavam desanimados diante da morte de Jesus, eles não viam perspectivas, e eles disseram, vamos voltar para casa. Ou seja, o homem velho, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes de conhecer Jesus, a profissão antiga deles. Então, por esse motivo, Jesus não lhes pede nada, mas simplesmente quer dizer que quer estar junto deles. Meus irmãos, quantas vezes que nós também nos decepcionamos na nossa caminhada, e a tendência natural que nós temos é de querer abandonar tudo, é de querer largar, né? É querer voltar a vestir a roupa do homem velho. Às vezes seja porque foi uma decepção com o bispo, porque foi uma decepção com o padre, porque foi uma decepção com algum agente de pastoral, e a gente então quer abandonar, quer deixar para trás. Então nós queremos, nesta liturgia, convidar-nos, cada um de nós, a fazer esse caminho. Porque aí depois que eles fazem a experiência da Eucaristia, o que acontece? Eles voltam para Jerusalém. A palavra de Deus diz que eles voltam para onde estavam os outros 11 apóstolos. Eles voltam a fazer parte daquele grupo. Que bonito. E eu quero terminar esta reflexão com palavras do Papa, hoje não mais emérito, já faleceu, Bento XVI, que consta do documento de Aparecida, quando ele aqui esteve em 2007. E lá no finalzinho ele faz esse seguinte discurso, ele diz assim, fica conosco, Senhor, porque a noite vem chegando. A noite é símbolo de treva, é símbolo de escuridão. Ficai conosco, Senhor, e nos acompanhai, ainda que nós não o reconheçamos. Fica conosco, Senhor, porque as sombras vão se tornando densas ao nosso redor, e vós sois a luz. Estamos cansados, mas vós nos confortais, e nos dá a missão de sermos testemunhas da ressurreição. Ficai conosco, Senhor, quando ao redor da nossa fé católica surgem dúvidas, cansaço, dificuldade. Ilumina nossas mentes e ajuda-nos a sentir a beleza de crer em vós. Ficai, Senhor, em nossas famílias, iluminai suas dúvidas, sustentai as famílias nas suas dificuldades, consolai as famílias em seus sofrimentos e na fadiga de cada dia. Quando ao redor das nossas famílias se acumulam tantas sombras que ameaçam a sua unidade. Vós que sois a vida, permanecei em nossos lares, para que continue sendo ninhos de amor, onde nasce a vida humana, abundante e generosa. No seio da família, onde se acolhe, onde se ama, onde se respeita. Fica, Senhor, com os pobres. Fica, Senhor, com os marginalizados, que não encontram apoio no mundo, mas encontram apoio em vós. Ficai, Senhor, com as nossas crianças, com os nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nosso continente. Ficai, Senhor, e protegei contra aqueles que atentam contra a sua inocência e suas legítimas esperanças. Ó bom pastor, ficai com os nossos idosos, ficai com os nossos doentes. Fortalecei em sua fé, para que sejam discípulos e missionários vossos. Ficai conosco, Senhor.